Olá, Fabrício Venâncio aqui. Existe um momento na jornada de todo buscador da prosperidade em que ele percebe que, por mais que tente, por mais que estude, por mais que deseje, simplesmente não consegue transformar sua realidade no ritmo que gostaria. É como se houvesse uma força invisível segurando os resultados, como se o esforço se tornasse uma barreira e não um caminho. Você sente que está correndo, mas não sai do lugar. Sabe que existe algo maior dentro de você, mas não sabe como acessar. E, na maioria das vezes, a frustração nasce não porque você não quer prosperar, mas porque ninguém nunca te ensinou o mecanismo interno da manifestação. A maioria aprendeu a pedir, mas não aprendeu a receber. Aprendeu a desejar, mas não aprendeu a criar. Aprendeu a lutar, mas não aprendeu a liberar. Hoje eu quero te mostrar uma técnica que pode virar a chave da sua vida. Uma técnica simples, mas extremamente poderosa, capaz de alinhar sua vibração com aquilo que você deseja manifestar, de forma consciente, intencional e emocionalmente coerente. Essa técnica, originada nos ensinamentos de Joe Dispenza, é uma das ferramentas mais diretas para materializar desejos, e eu já usei nela épocas em que nem imaginava sua profundidade. Ela funcionou para mim quando eu sequer entendia a ciência por trás, e agora, com toda a compreensão que tenho sobre campo quântico, vibração e mente subconsciente, ela se tornou ainda mais clara. É algo tão simples que passa despercebido, mas tão potente que parece quase sobrenatural quando você a aplica corretamente. E antes que você pense que se trata de algo místico ou distante, deixe-me te dizer: essa técnica não tem nada a ver com sorte, mágica ou superstição. Ela é fundamentada no entendimento do campo energético que sustenta a realidade, no modo como a mente subconsciente interpreta símbolos, palavras e sentimentos e na forma como o corpo reage a estados emocionais. Joe Dispenza sempre ensinou que não é o pensamento que manifesta, é o sentimento que energiza o pensamento. É a vibração que imprime o comando. E quando você descobre como unir intenção, emoção e foco, o universo literalmente reorganiza as circunstâncias ao seu redor. Mas antes de entrarmos nos detalhes, existe algo que você precisa compreender. Tudo o que você quer já existe em potencial. Tudo o que você deseja já está disponível energeticamente. O que separa você do que você quer não é a falta de oportunidade, mas a sua incapacidade momentânea de vibrar na frequência certa. Essa técnica elimina essa barreira. Ela pega o seu desejo, traduz esse desejo em símbolos e sentimentos e ancora isso diretamente no subconsciente, onde a manifestação realmente acontece. E quando o subconsciente aceita algo como verdade, o corpo reage, a mente se alinha e a realidade responde. Agora presta atenção nisso. Se você está cansado de lutar demais e ver resultado de menos, talvez tenha chegado a hora de parar de empurrar a vida com força e começar a deixar o seu subconsciente trabalhar por você. Não é força que cria prosperidade, é coerência. E quando você descobre como operar a partir desse lugar, tudo muda. O que antes parecia distante começa a se aproximar. O que antes parecia impossível se torna óbvio. O que antes exigia esforço passa a fluir. Nos próximos instantes, você vai aprender uma técnica que pode se tornar o elo perdido entre o que você quer e o que você vive. E se você tiver coragem de colocá-la em prática, vai entender na pele o que significa manifestar de verdade. A maioria das pessoas acredita que manifestar é desejar algo com força, pensar repetidamente sobre aquilo e esperar que, em algum momento, o universo responda. Elas imaginam que basta querer muito, visualizar de vez em quando e manter uma boa intenção. Só que existe um problema nisso. Intenção sem coerência não cria realidade. Joe Dispenza sempre enfatiza que você não manifesta aquilo que deseja, você manifesta aquilo que é. É a sua identidade vibracional que determina o que você atrai, não os seus pensamentos soltos. Pensamentos isolados são como faíscas, eles piscam e se apagam. O que cria transformação é a emoção sustentada, a vibração sentida, o estado interno alinhado com o que você quer viver. E é exatamente nesse ponto que essa técnica se torna tão poderosa. Ela não é apenas mais uma lista de desejos jogada no papel. Não é escrever o que quer e esperar que aconteça. Essa técnica organiza o seu desejo de uma forma que o subconsciente compreende. Ela transforma aquilo que você quer em linguagem simbólica, emocional e vibratória. Ela bypassa a mente lógica, ultrapassa o crítico interno e instala uma nova referência no sistema neurológico. O papel que você escreve se torna ponto de ancoragem de uma nova identidade, porque ele traduz o desejo em campos que a sua mente profunda entende: símbolo, emoção, intenção e assinatura energética. O primeiro passo dessa técnica é simples, mas extremamente importante. Você precisa definir o que quer, não em termos vagos, não em frases amplas como quero ser feliz, quero prosperar, quero um emprego melhor. A mente subconsciente não trabalha com conceitos abstratos. Ela trabalha com imagens, sensações e direcionamento. Quando você escreve algo como ganhar a causa na justiça, conquistar um emprego específico,
atrair um relacionamento com tais características ou faturar determinado valor com o meu negócio, você cria uma rota. Você deixa de desejar e começa a direcionar a energia. O universo responde ao claro, nunca ao confuso. E aqui entra algo essencial. Não importa a cor da caneta, não importa a folha, não importa se você gosta de azul, preto ou vermelho. Nenhum desses detalhes importa, porque a manifestação não é sobre estética, ela é sobre vibração. O que importa é a energia que você imprime no processo. É por isso que algumas pessoas passam anos tentando manifestar algo e não conseguem. Elas até dizem o que querem, mas fazem isso sem emoção, sem sentir, sem vibrar. É como tentar ligar uma máquina sem energia. Até existe a estrutura, mas falta o impulso vital. Joe Dispenza sempre diz que o corpo é o subconsciente. E quando o corpo sente algo como real, ele começa a agir como se aquilo já tivesse acontecido. A técnica que estamos construindo aqui faz exatamente isso. Ela pega o seu desejo, transforma em uma palavra, traduz essa palavra em uma letra e ancora essa letra com um símbolo que representa continuidade, expansão e infinito. Em seguida, ela adiciona características que tornam o seu desejo sólido e possível e finaliza com emoções que calibram sua vibração com o futuro desejado. Quando essa combinação é ativada, o seu campo energético muda, não é metáfora, é mecânica quântica aplicada à vida. E a partir desse momento, tudo que você escreve deixa de ser um pedido e começa a ser um comando. Você não está mais tentando persuadir o universo. Você está se tornando a versão de si mesmo que já conquistou aquilo. E quando essa identidade se instala, a realidade não tem escolha a não ser obedecer. Agora que você já entende que o desejo precisa ser traduzido em algo mais do que palavras soltas, vamos aprofundar o coração dessa técnica. É aqui que ela deixa de ser apenas escrita e se torna um processo de reprogramação vibracional. Joe Dispenza ensina que o subconsciente não responde ao que você diz querer, ele responde ao que você consegue sentir como verdadeiro. E essa técnica existe para criar um atalho para esse estado. Ela organiza o seu pedido de uma forma tão específica que a mente não consegue escapar dele. Ela transforma um desejo externo em uma experiência interna. Depois de escrever exatamente o que você quer manifestar, você dá um passo que parece simples, mas que muda tudo. Você atribui uma letra ao seu desejo. Pode parecer algo sem sentido no primeiro olhar, mas é um dos pontos mais profundos dessa técnica. A letra funciona como um gatilho neurológico. Ela representa o desejo de forma condensada, como uma assinatura energética. Quando você escreve ganhar a causa na justiça e coloca a letra J, você está simbolizando esse desejo em um formato acessível ao subconsciente. Letras carregam vibração, carregam forma, carregam representação. A mente subconsciente não pensa linearmente, ela pensa simbolicamente. E símbolos falam a língua dela. Esse processo cria algo que poucas pessoas entendem: foco. Uma mente que deseja 1000 coisas não manifesta nada. Quando você define um desejo, escreve esse desejo e o resume em uma letra, você está treinando sua atenção para um ponto específico. É como se você criasse uma coordenada no campo mental. E o subconsciente, a partir desse momento, sabe o que buscar. Ele passa a reconhecer oportunidades, conexões e intuições que antes eram invisíveis. Não porque elas não existiam, mas porque você não estava calibrado para percebê-las. Mas a técnica não para aí. Depois da letra você adiciona um símbolo, e não é qualquer símbolo, é o infinito, 8 deitado, 8 eterno, 8 que não começa e não termina. Esse símbolo é um dos mais antigos arquétipos da humanidade. Ele representa o fluxo contínuo entre o que está dentro e o que está fora, entre o que você emana e o que recebe, entre intenção e experiência. Quando você coloca o símbolo do infinito abaixo do desejo da letra, você está informando ao subconsciente que essa manifestação não é um pedido momentâneo, mas uma realidade contínua, algo que se estende além do agora. Você está dizendo, isso não é um desejo, isso é um destino. E é aqui que tudo começa a ficar ainda mais interessante. Enquanto a letra resume o desejo, o símbolo do infinito o perpetua. Ele diz ao seu campo emocional: isso não é algo que eu quero apenas agora, é algo que existe em fluxo, algo que já me pertence. E o subconsciente reage exatamente a isso. Ele não trabalha com o futuro, ele trabalha com estados. Ele não entende promessa, ele entende presença. E quando você coloca um símbolo de eternidade sobre um desejo, você cria uma vibração de certeza. Não é mais eu quero, é eu sou. Não é mais um dia, é já existe. Esse simples gesto transforma sua relação com o desejo, ele modifica sua postura interna, ele retira o pedido do nível da falta e o transporta para o campo da existência. E a partir desse momento, cada vez que você olha para aquela letra, para aquele símbolo, você está reforçando essa identidade. Você está dizendo
ao seu corpo e à sua mente: é assim que eu vivo e não mais é isso que eu espero. É nesse ponto que o desejo começa a ganhar forma concreta dentro de você, porque ele deixa de ser uma ideia solta e passa a ser uma estrutura vibracional. E toda manifestação verdadeira nasce quando a estrutura interna se torna mais real do que a realidade externa. Mas existe ainda uma etapa que intensifica esse processo: as características. É aqui que você descreve como essa realidade se manifesta. Não é sobre inventar detalhes aleatórios, é sobre criar coerência. Se o seu desejo é ganhar uma causa judicial, você descreve que ela será resolvida com harmonia, com agilidade, com justiça clara e com uma atuação eficiente do advogado. Se é um emprego, você descreve o ambiente, o salário, a função, o sentimento de pertencimento. Se é um relacionamento, você descreve o tipo de conexão emocional, a forma como a pessoa te trata, a energia que existe entre vocês. Essas frases não são apenas palavras, elas são molduras vibracionais. Joe Dispenza explica que o cérebro não distingue o real do imaginado quando você vivencia algo emocionalmente. Se você descreve uma experiência e sente como se ela já estivesse acontecendo, seu corpo reage a essa descrição. Ele libera hormônios, altera o campo eletromagnético, muda a postura, reorganiza a atenção. Ele começa a se comportar como alguém que vive aquilo que ainda está no plano invisível. E, uma vez que o corpo acredita, a mente confirma. E quando a mente confirma, a realidade responde. Não existe milagre nisso. Existe coerência biológica. E então, chegamos ao ponto mais vital dessa técnica: o sentimento. Não basta saber o que você quer, nem escrever uma letra, nem colocar o símbolo. Sem emoção, nada se manifesta. O sentimento é o combustível da criação. Ele é o que transforma uma frase escrita em um comando vibracional. É por isso que você precisa escrever como vai se sentir quando o seu desejo estiver realizado. Livre, aliviado, realizado, seguro, abundante, grato. A gratidão, aliás, é a chave mestra. Gratidão é o sinal que diz ao subconsciente que a manifestação já aconteceu. Quem agradece, não espera. Quem agradece, possui. Quando você une desejo, símbolo, características e sentimento, você não está apenas escrevendo algo. Você está criando uma experiência interna. Está ensinando seu corpo a viver uma realidade antes dela existir. E quando essa realidade interna se torna mais real do que a externa, o universo não tem escolha. Ele apenas replica o que você se tornou. É assim que funciona. Sempre foi assim. A diferença é que agora você sabe como fazer conscientemente. É aqui que a técnica deixa de ser teoria e se transforma em uma ferramenta capaz de remodelar sua vida. Até agora, você entendeu os elementos que compõem o processo. Agora, você vai entender por que esses elementos precisam ser vividos em sequência e como essa sequência cria uma ruptura na sua identidade atual, abrindo espaço para uma nova realidade se instalar. A maioria das pessoas tenta mudar a vida alterando apenas o que elas fazem. Elas trocam hábitos, começam novos projetos, estudam métodos diferentes, mas continuam carregando a mesma estrutura interna. É como tentar construir uma casa nova em cima de uma fundação velha e rachada. Nada se sustenta porque a base continua a mesma. Joe Dispenza sempre apontou o erro central. Você não muda a vida através da ação. Você muda a vida através do estado emocional e mental que precede a ação. A ação vem por consequência, não como causa. A ação é o efeito da identidade que você habita. Essa técnica cria justamente essa nova identidade. Ela não apenas organiza o desejo, ela organiza você. Cada etapa, o pedido claro. A letra, o símbolo, as características e o sentimento atua como uma camada programada, que substitui a confusão interna por direção, a expectativa por certeza, o desejo por existência. Você deixa de ser alguém que quer algo e se transforma em alguém que possui a vibração desse algo. A diferença é sutil, mas brutalmente poderosa. No primeiro caso, você vibra falta. No segundo, vibra presença, e a realidade sempre responde à vibração dominante. Quando você escreve desejo, você unifica a mente. Quando coloca a letra, você cria foco. O símbolo do infinito remove o tempo e elimina o apego. As características transformam o desejo em um evento plausível, e o sentimento transforma esse evento em verdade interna. Nesse momento, algo irreversível acontece. O seu corpo começa a reagir a um futuro que ainda não aconteceu. Ele não está mais obedecendo ao passado. Ele está respondendo àquilo que você decidiu ser. E quando o corpo acredita, você passa a agir de forma coerente. Você percebe oportunidades que antes não via, você toma decisões que antes não faria, você se torna alguém que não estava presente em você antes. É exatamente nesse instante que o campo começa a responder. A manifestação não é algo externo que chega até você. Ela é o reflexo do que você instalou internamente. Por isso, quem faz essa técnica corretamente entra em um estado curioso. O desejo deixa de ser desejo. Ele se transforma em certeza. E quem vive com certeza não espera,
sustenta. Quem vive com certeza não pede, anuncia. Quem vive com certeza não duvida, observa o inevitável. Essa é a grande virada. Você deixa de lutar contra a realidade e começa a moldar a barreira. Não há tensão, não há ansiedade, não há urgência, há apenas coerência. A manifestação não acontece porque você merece, ela acontece porque você se tornou compatível com aquilo. E compatibilidade vibracional sempre vence esforço físico. É por isso que tanta gente trabalha duro e continua no mesmo lugar. Elas tentam mudar a vida sem mudar o eu. E o eu é o código-fonte. Agora você está diante de uma escolha. Você pode continuar tentando criar resultados com pensamentos soltos e energia dispersa, ou pode utilizar essa técnica para reconfigurar o que você é. E quando você muda o que você é, a realidade não tem escolha. Ela segue, sempre seguiu. A diferença agora é que você sabe como fazer isso conscientemente. Agora que você entendeu a lógica vibracional por trás dessa técnica, chegou o momento de aprender exatamente como colocar ela em prática. Não adianta apenas compreender o conceito. A transformação acontece quando você executa o processo com intenção, presença e consistência. Joe Dispenza sempre ensinou que o corpo precisa experimentar o futuro antes que o futuro exista, porque é o corpo que manifesta. Por isso, cada etapa dessa técnica foi criada para ensinar seu corpo a reconhecer como real aquilo que hoje ainda parece distante. Siga cada passo como se estivesse instalando um novo código dentro de si. Primeiro, escolha um único desejo. Não importa qual seja a prosperidade financeira, um relacionamento, uma causa judicial, um emprego específico, um projeto, uma cura, uma mudança interna. O que importa é que seja claro. Escreva esse desejo em uma frase objetiva, como se estivesse descrevendo algo que já existe. Evite frases genéricas. Diga o que quer com precisão. A mente subconsciente só responde ao que é específico. Depois, logo abaixo da frase, escreva uma letra que simbolize o seu desejo. Escolha a primeira letra da palavra que representa aquilo que quer. Se for justiça, J. Se for emprego, E. Se for amor, A. Essa letra é um comando, um gatilho, um código vibracional. Ela concentra toda a intenção em um único símbolo, facilitando o acesso emocional àquilo que deseja. Tá? Sempre que você olhar para essa letra, sua mente será lembrada do destino que você está criando. Em seguida, escreva o símbolo do infinito logo abaixo da letra. Não é apenas um desenho, é a representação direta do campo onde não existe tempo, onde tudo já é. O infinito remove a distância mental entre você e o que deseja. Ele ensina a sua mente que a manifestação não está no futuro, ela já existe no agora, esperando apenas que você permita. Quando o subconsciente vê esse símbolo associado ao desejo, ele aceita que a experiência é contínua, natural e inevitável. Agora escreva de 3 a 4 características que descrevem como essa realidade se manifesta. Se for justiça, descreva a harmonia entre as partes, decisão favorável, agilidade do juiz. Se for emprego, descreva o salário, o ambiente, a satisfação do trabalho. Se for um relacionamento, descreva a maneira como a pessoa te trata, o companheirismo, a leveza. Aqui, você constrói o cenário. Não invente coisas aleatórias. Descreva como você quer viver. Você não está criando um desejo, está moldando uma realidade emocional. Depois, escreva os sentimentos que você experimentará quando essa realidade estiver instalada. É aqui que a técnica ganha vida. Escreva algo como livre, realizado, seguro, próspero, amado, confiante, grato. A gratidão é obrigatória. Gratidão declara que já aconteceu. O corpo acredita naquilo que você sente. E quando o corpo acredita, o universo responde. Esse é o ponto central da técnica, né? Você está ensinando seu sistema nervoso a viver aquilo antes que os olhos vejam. Com o papel pronto, feche os olhos, leia tudo em voz alta e sinta. Não é para apenas repetir palavras, é para sentir cada emoção como se fosse agora. Faça isso antes de dormir. Repita durante 3 dias, 7 dias, 14 dias ou 21 dias. Você escolhe o ciclo. Leia antes de dormir, sinta o futuro e adormeça vibrando como alguém que já alcançou o que deseja. Depois, guarde o papel em um lugar especial, um altar, uma bíblia, uma gaveta, onde quiser. Não reescreva. Reforçar não é repetir, reforçar é sustentar. Agora que você compreendeu cada etapa dessa técnica e entendeu como ela atua diretamente na estrutura do seu subconsciente, não existe mais espaço para hesitação. Você não está diante de mais uma informação solta. Você está diante de um método, um processo, uma ponte entre quem você é hoje e quem você precisa se tornar para viver aquilo que deseja. A diferença entre quem manifesta e quem apenas sonha não está no desejo, mas na aplicação. Sonho sem ação é fantasia. Técnica sem sentimento é papel. Mas quando você une intenção, emoção e repetição consciente, a realidade não resiste.
Você aprendeu como dar um comando claro ao seu subconsciente. Aprendeu como traduzir um pedido em linguagem simbólica. Aprendeu como usar o símbolo do infinito para remover o tempo como obstáculo. Aprendeu como descrever características que moldam sua nova realidade. Aprendeu como instalar sentimentos que fazem o seu corpo acreditar antes que os seus olhos confirmem. Agora só falta o mais importante: fazer. Escrever, sentir, repetir, adormecer como alguém que já possui e observar o inevitável acontecer. Não espere a vida melhorar para sentir o que você quer sentir. Sinta agora e a vida seguirá o seu comando. Não espere a realidade mudar para se tornar alguém novo. Torne-se alguém novo e a realidade se ajustará a você. Seu futuro só precisa de uma coisa para se tornar real: que você pare de tratá-lo como futuro. E se, enquanto escutava tudo isso, você sentiu que existe algo mais profundo em você, uma trava, uma dúvida, um medo, uma repetição que te acompanha há anos, então esse é o sinal. A manifestação não falha. Quem falha é a programação interna que você ainda carrega. Por isso, se você está cansado de lutar demais e ver resultado de menos, talvez tenha chegado a hora de parar de empurrar a vida com força e começar a deixar o seu subconsciente trabalhar por você. A sessão prosperidade sem esforço é o próximo passo natural para quem já entendeu que não adianta saber se a mente continua presa nos mesmos padrões. Se você está pronto para romper esses padrões e instalar uma nova identidade, uma identidade compatível com prosperidade, leveza e expansão, então a oportunidade está diante de você. A vida sempre responde a quem decide. E você acabou de aprender uma técnica que prova isso. Agora é a sua vez. Um grande abraço e nós nos vemos na próxima jornada.